Estamos ao vivo. Primeira live sobre o livro dessa bênção. Carol Marçal, A Verdadeira Força da Mulher. Eu tinha já comentado com vocês que eu ia fazer a leitura dele, né, no Stories, mas eu senti no coração de gravar lives e chamei essa minha amiga, Eliane, para estar transbordando junto comigo. E vai ser muito especial. A gente vai estar abordando todos os capítulos do livro e eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Como vocês estão? Boa noite, Aline! Deus é bom, pessoal. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Aguardar minha convidada entrar agora. E, pessoal, esse livro, eu li ele tem alguns meses já. E o tanto que eu me desconstruí lendo ele. Eu gosto muito dela, né? Tenho ela como minha mentora. E lendo esse livro, tem várias atividades. Eu vou deixar essas atividades também lá no Stories, assim que a gente acabar a live. Que queria muito que vocês passassem a fazer, para também ver uma diferença que pode acontecer na sua vida. Boa noite, meu amor! E eu tenho certeza que vai falar o seu coração. A gente... Boa noite, Wagner, meu amigo. Só aguardar a minha amiga entrar e nós iremos começar. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês. Muitas das mulheres que eu já conheço já têm esse livro, já adquiriu ele. E o que ela compartilha aqui é o seguinte: qual é a verdadeira força da mulher? O que significa ser forte? Neste livro, Carol Marçal mostra a força e o valor incalculável que existe dentro de cada mulher. Ela apresenta um poder que não vem de um empoderamento imposto por mídia, redes sociais e padrões de beleza ou comportamento. É uma força encontrada nas mais doces e puras características que são naturais de mulher. Descubra neste livro os segredos da feminilidade e da vida do reino em sua vida. Minha convidada acabou de chegar. E nos relacionamentos com família, amigos e cônjuge. Você encontrará chaves poderosas para que a sua força, a beleza interior, transpareça em seu exterior. Minha convidada chegou agora sim. Olá, boa noite. Tudo bem? Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou Eliane. Seja Oh, Gibson. Boa noite, Gibson. Então, gente, eu fui convidada por essa maravilhosa amiga aí, né, que conhecemos há pouco tempo. Boa noite, Wagner. O Wagner aí. Conhecemos há pouco tempo, mas Deus nos conectou de alguma forma. E aí, eu acabei interrompendo já a leitura, né, amiga? Já começou. Deixa eu ver se eu tô te ouvindo direito. é, aqui, ó, a sinopse dele. Ah, sim. Oi, Maria, boa noite. Tem uns amigos aí entrando também. Ó, parece que meu Tá, convite foi expirado, mas tá tudo certo. tá. Então, pode continuar.
amiga. Bom, a gente. Deixa eu só falar. Tá me ouvindo bem? Tô. Pessoal, tá dando para ouvir tanto a minha voz quanto a dela? Dá um feedback pra gente. Acho Então, que você estava aí sim. se apresentando pro pessoal, quer terminar? Ou já foi? Ah, tá. Então, eu tava me apresentando, a gente se conhece da empresa, né? E aí nós decidimos fazer aí uma live, um resumo desse livro aí, é muito especial pra gente, né? E porque são pessoas que a gente admira muito e a gente nos inspira, que é a Carol Marçal. E vamos nessa, né? Vamos nessa jornada. Vamos compartilhando aí. Maria, boa noite, Maria. Compartilha aí com as suas amigas. Seja bem-vinda. E mandei o aviãozinho aqui para algumas pessoas, manda aí também. Pessoal, compartilha aí com a mulherada. O Wagner falou que tá ok com o nosso áudio, então bora lá. Para quem Bora. entrou agora, Maria, eu não sei se você já conhece esse livro, o livro que a gente vai abordar é esse daqui, ó. A Verdadeira Força da Mulher. Eu ia até colocar. E, e vamos compartilhar também o que a gente sente no nosso coração, né? Nesse quesito da força da mulher, que a gente busca aí diariamente no processo. E eu vou começar a leitura, comenta. Sim. Cada live vai ser um capítulo. E o capítulo dele é bem curto, né, Carol? Né, Eliane? Carol fez ele bem. Hoje tá falando aí. Igual a gente, Carol, ela tá aqui. Carol também é o nome dela. Quer dizer. Então, tá falhando um pouco, amiga. Você tá me ouvindo bem? Bom, pode continuar. Eu estou te ouvindo. É, pode continuar. Então, bora lá. Ela começa o primeiro capítulo assim. O primeiro capítulo do livro é o que é a verdadeira força de uma mulher. Eu vou responder essa pergunta, eu queria que você respondesse também. Eu só vou iniciar aqui a leitura. Convido você a fazer algumas reflexões, e a primeira delas é justamente sobre o conceito da palavra força. Questionar sobre o que é a força de uma mulher significa, primeiramente, admitir a existência dessa força. Caso contrário, eu faria outra pergunta. Sendo assim, vamos à palavra em questão. Força é sinônimo de vigor e poder. Por mais que entendamos que tais características são comuns a todos, a questão é: onde está contida essa força? No fato da mulher ser uma pessoa decidida, alguém de opinião formada, muita garra, uma profissional bem-sucedida ou uma palestrante desinibida e carismática? Para você, o que é ser uma mulher forte? Eu vou responder e eu queria que você respondesse também, Eliane. Aham. Bom, Então, então essa pergunta é pra mim, tipo, eu vou falar primeiro? responder primeiro. Para você, o que é a mulher, a verdadeira força da mulher? Sim. Então, é um assunto assim delicado que até comentei com você que é algo que eu tô aprendendo também, né? E, na verdade, a força ela já existe dentro da gente, né? É a essência, a delicadeza já é da mulher. Então, assim, eu só preciso olhar para isso, eu só preciso dar foco nisso, né, para eu entender o que realmente eu sou e qual é a força que realmente eu tenho. Então, assim, a força da mulher, na verdade, ela está talvez na sua vulnerabilidade e quando você reconhece as suas fraquezas, né? Essa que é a verdadeira força, quando você reconhece principalmente para Deus, né, para o Espírito Santo, qual que é a sua vulnerabilidade, qual que é a sua fraqueza, porque lá na Bíblia está dizendo que quando eu penso que sou fraco, é aí que eu sou forte. Então, eu acredito que seja aí a raiz da verdadeira força da mulher. E fora que também tem
todas essas coisas que a mulher faz, né? Se desenvolve, é determinada e tudo mais. Mas eu vejo essa raiz, né? Quando você reconhece as suas fraquezas, você reconhece onde você está errando, e aí acontece que você descobre a sua força, né? Porque você vai pensar assim, ah, eu errei com isso, ou então eu me machuquei com isso, mas eu sou forte porque eu superei, eu enfrentei tal coisa. Então, eu acredito que a verdadeira força da mulher esteja aí também. É uma das formas, né, de expressar assim a força quando você enfrenta seus desafios. Coloquei, Uau. bom, eu coloquei uma E a musiquinha aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Se estiver alto, vocês me falam que eu dou uma diminuída. Olha só, a Maria respondeu aqui, ó, força na superação. E ela disse, estou em conflito comigo mesma e tiro forças em Deus. É, é verdade. E o que eu ia responder é isso, que a verdadeira força da mulher, ela está ali, onde, quando a gente aplica, até anotei aqui, a mulher sabe, ela aplica a sua vida ao Senhor. Ela coloca o Senhor em primeiro lugar. Porque a nossa Sim, força vem dele, né, Eliane? Então, quando a mulher está ali alicerçada no Senhor, é verdade. nossa, não tem para ninguém, não tem como. E eu anotei alguns tópicos aqui, Eliane, que eu Sim. queria estar até abordando com você. Maria escreveu, estou crescendo. A gente estava conversando sobre isso hoje, né, Eliane? Que é um processo. É um Não tem processo. como a gente crescer, não tem como a gente querer algo, uma mudança de um dia para a noite. Sim. Vai ser um processo. E a gente também está em crescimento, Maria, estamos juntas, crescimento em todas as áreas, né, da nossa vida. E esse é o segredo, é respeitar o processo. E eu respondendo é isso, né? Porque a força ela está alicerçada no Senhor, quando a gente está ali de fato entregando Ele, buscando Ele em primeiro lugar. Sim, é mesmo. Aí, continuando, ela diz que é o seguinte: é, será que a força da mulher vem do seu status, do tom da sua voz, de sua postura ou do modo de se vestir? Essa virtude é demonstrada pelo bom carro que comprou com seu próprio dinheiro, ou até mesmo pelo fato de ter uma família bem estruturada financeiramente? Pense nessas questões. Ao fim deste capítulo, você poderá deixar sua opinião registrada. Quero te convidar a deixar de lado tudo que você aprendeu até agora através da cultura, dos relacionamentos e experiências vividas. Ela desafia, né, a gente a trilhar um caminho de volta à origem que lhe trará uma nova visão de si mesma. Uhum. Vamos começar pelo como Deus nos criou e com qual intenção ele fez isso. Aí ela aborda aqui, Eliane, o papel do homem e o papel da mulher, que existem características que são exclusivas da nossa natureza, Sim. da nossa essência. Somos muito diferentes dos homens. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Nossa força não se concentra nos mesmos pontos que eles. Aí você falou aquela hora da delicadeza, da sutileza. Sim. Não há comparação quanto à origem e propósito. E nós, há virtudes singulares, como a doçura, o encanto, o aconchego. A capacidade de ouvir, a exclusividade de gerar vidas, o instinto materno, a responsabilidade da amamentação e tantas outras atribuições. A intuição feminina, tão útil e poderosa para a proteção da família, também não pode ser esquecida. A Maria até comentou um versículo aqui, ó, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É Isso, verdade. Ó, e aí também o que ela está dizendo é sobre coisas
materiais, né? O que que não adianta, por exemplo, você tá numa postura bonita, você tá numa vestimenta bonita, se você não está conectado à sua verdadeira essência, mulher, né? Se a gente não está conectado à nossa essência mesmo, que é ser mulher e agir com sabedoria em algumas ocasiões, em algumas situações, se não estiver conectado à sua própria essência, nada adianta a vida material, né? Nada adianta você ter um carro, um status, né? Se você é frágil nessa questão, não tem sabedoria, isso não demonstra força, né? Isso vai passar uma impressão, mas quando a pessoa chegar perto de você, ela vai perceber que não tem nada assim conectado. Mas eu acredito que é só nós olharmos para nós mesmos e colocar energia nisso, e colocar, e entender que o que nós somos, né? O que você, mulher, o que você é, né? Como você deve agir. E eu acredito que precisa estar conectado à essência mesmo, à essência da mulher, para entender a força que ela tem, né? E é muito forte ao mesmo tempo natural, né? Isso acontece naturalmente, mas se a gente não olhar para esse lado, não olhar para o lado, né, da nossa essência, a gente vai sempre viver desconectada. E quando a gente vive desconectada da nossa própria essência, a gente não consegue alcançar também alguns resultados, né? Eu falo muito, ô Geisa, sobre posicionamento. Meu foco, assim, é totalmente outro, né? Inclusive, eu participar de algumas ocasiões, que eu já até participei também das vendas da Carol Marçal, eu consegui presenciar essa essência feminina e algumas pessoas também ao meu redor, inclusive tem até uma amiga também, que ela é muito assim, a essência é muito aflorada, né? É o que a gente fala sobre a essência feminina, é o que a gente fala sobre energia feminina ou energia masculina. Existem mulheres que têm sim um pouco da energia masculina, e aí nós às vezes desconectamos disso. Mas quando você está num ambiente que você sente que faz você lembrar que a sua energia é feminina e que você, quanto mais natural possível, melhor, né? Quanto mais natural, mais você consegue se conectar à sua própria essência, à sua verdadeira essência. E aí você consegue olhar para esse lado. Muitas das vezes o que as mulheres geralmente fazem é isso, é olhar muito para o status, é olhar muito para a vestimenta, é olhar muito para fora, né? Para o lado de fora. Mas nós erramos quando não olhamos para dentro. E fazer essas lives também tá me fazendo olhar para dentro e enxergar, né, aquilo que eu realmente sou e como que eu posso usar isso a meu favor de uma forma natural, né? Bom, isso mesmo. E o fato da pessoa chegar a ficar, por exemplo, ela relata ali, onde está a verdadeira força da mulher? Status, posição, vestimenta. Às vezes, achamos que algumas pessoas podem até pensar, nossa, aquela mulher ali, ela é forte, poderosa. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, Eliane, que é ela não pode estar em crise emocional. A mulher pode estar ali naquele, vivendo aquele momento ali que passa uma coisa, às vezes que ela não está vivendo ali uma crise emocional, ela não consegue controlar suas emoções. E eu queria chamar a atenção aqui para isso, ó, a verdadeira força da mulher. A gente precisa estar com o nosso emocional ok, com as nossas emoções ok, sabendo administrar, né? Porque isso é muito sério também. Porque quando Sim, é a verdade. gente não, eu falo até por mim mesmo. Hoje eu amadureci bastante. Hoje eu consigo controlar com mais facilidade as minhas emoções. E isso venha com amadurecimento, venha com o processo mesmo que a gente vive, né? E como é bom a gente reconhecer isso, né, Eliane? Como é Sim. bom. Tenho tenho visto isso. E eu, lendo sobre isso hoje, eu vi
que quando a mulher ela não está com aquela cura emocional, ela não consegue ser forte, ela não consegue seguir o propósito dela, ela não consegue render em nenhuma área da vida dela. É verdade, viu? Por isso que é muito importante a gente buscar, ei, meu amor, boa noite. Por isso que é importante a gente buscar ter a nossa cura ali emocional para que a gente possa ir bem em todas as áreas, familiar, trabalho, amizades, negócios. Sim. O que você acha disso? Com certeza, está certíssima. E deixa eu dar uma boa noite para Adriana aí também, uma galera chegando. Boa noite, Wellington. Ô, Geisa, então, é isso mesmo. Eu até comentei, né, no meu story anterior sobre posicionamento. Quando eu falo sobre posicionamento, é você se expor, né? Se expor de uma forma intencional, se expor de um jeito que você vai conseguir atingir o seu potencial ali no que você realmente faz. Então, eu costumo dizer que se expor e se posicionar não é fácil. Se expor e se posicionar exige cura interior, né? Não só para mulheres, mas todo o gênero, né? Masculino e feminino. Quando você se expõe de alguma forma, é preciso de cura, né? Você precisa ser curado interiormente mesmo. E às vezes a questão do emocional é algo que vem de crenças, né? Que vem de raízes ali que já foi construído há um longo tempo. E para você desfazer isso, talvez também leve tempo, ou você precisa passar por um processo de impacto emocional e tudo mais. Mas quando pelo menos você tem a consciência de que você precisa de cura interior, que é a questão das emoções, né? Hoje a gente fala muito sobre inteligência emocional, então vem muito como você consegue controlar tal emoção, como que eu consigo ter o equilíbrio em algumas áreas da minha vida. Então, o primeiro passo seria isso mesmo, reconhecer onde você precisa de cura. Onde eu não estou conseguindo atingir meu objetivo, né? Existem várias áreas da nossa vida e a gente precisa identificar. Hoje eu também vivo num processo aí de identificar algumas crenças que eu tô o tempo todo, a gente fala muito de desbloqueio e tudo mais, mas é algumas crenças que você vai identificando também ao longo dos dias, ao longo do ambiente que você tá, ou ao longo de alguma conversa, você consegue identificar qual é a crença que está te bloqueando, né? Eu costumo dizer, não sei se eu cheguei a falar para você que quando o nosso projeto ele é grande, ou então quando o nosso chamado é grande e a proporção dele é muito maior do que a gente imagina, sempre vai ter uma trava para você não começar seu projeto, porque tem muitas pessoas querendo ouvir, né? Tem muitas pessoas querendo te ouvir, muitas pessoas vão ser impactadas com aquilo que você criou, com seu projeto, ou com seu livro que você escreveu. E aí, o que que acontece? Acontece de tudo para você não avançar, para você não startar aquilo ali, para você não iniciar, não dar o primeiro passo. E eu vejo muito hoje, inclusive até algumas pessoas mais próximas de mim, que tem um chamado gigantesco. Inclusive, eu vou falar até da minha irmã. A minha irmã, ela tá no Rio. Eu sempre falo pra ela, eu falei, mano, tô falando mano agora já, igual o pessoal daqui de São Paulo. Eu falo assim, mano, o seu projeto, o seu chamado é muito maior do que você imagina. Deus quer te levar a nações, você não tem noção. E ela já ouviu muito isso, né? Mas aí o que acontece? Às vezes tem algumas crenças ainda que é inconsciente que a gente precisa identificar para tirar isso da nossa frente e a gente começar a fluir. E assim, é dando os primeiros passos. Quais são os primeiros passos, nem que seja pequenos, que eu estou dando hoje, que vai me fazer chegar gradativamente no meu objetivo maior? Então, eu falo muito também sobre constância. Não importa como você está começando, mas se você iniciar e ter uma constância, o processo também ele traz cura, né? A gente fala, às vezes tem gente que fala assim, eu não quero iniciar porque eu quero ter um resultado grande. Mas é você no processo, você vai trazer cura, tanto para você quanto para outras pessoas. Eu fiz, eu fiz uma live esses dias, falei de uma música que essa música é muito fato. Vou até colocar ela aqui depois, mas é assim, ó. Deixa eu te usar. Você já viu essa? Para curar. Deixa eu te usar. Então, essa música faz todo sentido.
Deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Né? Isso é Deus falando para mim e para você que enquanto você é usada como um canal, ele vai ali, ó, curando, sarando suas dores emocionais e te levando para patamares maiores que você nem imagina. Uau. Então, toda a cura, ela precisa de um reconhecimento. A Maria falou aí, boa, é verdade, amigas. Eu também chamo de mana. A Maria, ela não é de São Paulo, né? A Maria é de Curitiba. E ela. É porque eu sempre esqueço o nome dos estados, hein, gente? Não vai ficar bravo se eu errar, não. A Maria, acho que é de Curitiba, Paraná. Né, Maria? Fala aí. E aí ela falou que tá falando igual o pessoal de São Paulo. A Maria também tá se preparando para vir morar aqui. É uma benção essa mulher Uau. também, Geisa. Você precisa conhecer ela. Não sei se você conheceu Eu tô no método IP. vendo a foto e sim, conheci ela. Conheci dentro de você, Maria. E o meu marido comentou aí, ó, o exterior manifestará o seu interior. Então, cuidemos do nosso interior. Parabéns pelo posicionamento. Você disse muito bem, Eliane. É exatamente isso mesmo. Quando a gente. Eu já costumo falar assim: para essa cura acontecer, como você bem disse, a gente precisa saber aonde tratar, né? Sim. Comigo aconteceu, Eliane, quando eu, Geisa, comecei a reconhecer os meus erros. Aham. Não tem coisa melhor quando a gente reconhece os nossos erros e está ali disposto a mudar. Isso não tem preço. A partir daí, hoje eu gosto. Sim. Às vezes eu chego para quem é mais próximo de mim, eu falo, olha, eu gosto de receber crítica, sim. Eu gosto que fale comigo, sim. Porque antigamente não. Tem pessoas que emburram, né? Não Sim. gosta que fala, não gosta que... Mas eu vejo isso para o meu crescimento. Eu gosto. Aí vou refletir. Se Por mais for bom para mim, que às vezes doa, né? Por mais que, por exemplo, igual a gente fala, a nossa carne não quer ouvir crítica, mas a nossa alma, ela tá ali para ouvir. Então, por mais que a gente não queira ouvir, mas é bom porque cura, né? E isso aí é o que te leva para os níveis maiores, assim, que você vai aprendendo aquilo e não vai repetir mais. Então, é o certo também. Tentando colocar a música que achei. coloca aí. O Adriano comentou autogoverno, exatamente isso, Adriano. É, o Autogoverno. E o A gente, autogoverno também não é fácil, né? Porque mexe muito com, tipo, todas as áreas da nossa vida e para você ter o autogoverno, você precisa se desafiar cada vez mais e você precisa ter clareza de onde você quer chegar com o autogoverno. E também o autogoverno ele é mais vindo do espírito, né? É, tem uma parte também aí do livro que fala que a mulher, ela representa. Isso é muito forte, né? Quando a gente começa a olhar para esse lado, que a mulher representa o Espírito Santo, aí eu ia muda tudo, chegar. assim. Eu adiantei, né? Ai, ai. Não, Então, a gente abordando sobre isso, eu falei que eu ia ler sobre isso. Pode falar. e Você quer aí, que eu leia primeiro? e assim, aí começa a mudar tudo, aí você consegue entender, a mulher consegue entender a energia dela, qual que é, né? Mas pode ler que aí a gente vai comentando. Aí, olha só. Aí ela coloca aqui em observação: a mulher é forte pelo simples poder de acolher, da dignidade e a gentileza que há especialmente nas figuras, né, de mãe e esposa. Essas são as características colocadas pelo próprio Deus em cada uma de nós. Por mais que se sinta roubada nessas qualidades, até o final desse livro vamos despertar a verdadeira força da mulher que há dentro de você. Uau! A Bíblia relata em Gênesis 2:18 que fomos constituídas como auxiliadoras idôneas. E é para isso que quero chamar sua atenção. A mulher do século XXI está sobrecarregada com diversas obrigações e responsabilidades. Neste contexto, ela precisa se fazer forte, Sim, resistente, demonstrativa
e revelar o seu poder. Durante a leitura, peço que volte o seu olhar para essa realidade e considere os adjetivos pelos quais você foi criada e formada por Deus. Agora, a parte que você estava comentando. A Trindade compõe Pai, Filho e Espírito Santo. Ouço dizer que os homens representam na Terra o papel de Deus Pai, enquanto os filhos, o de Jesus Cristo, é nós. E nós mulheres somos a representação do Espírito Santo. É forte. O Espírito é conselheiro, ensina e indica o caminho que devemos seguir. Você consegue perceber o quanto essas características estão presentes em nossas vidas? Meu Deus, é muito forte, Eliane. Muito. É um privilégio. E você já ouviu falar também, né? O Espírito Santo, ele é doce, ele é leve. É mesmo. Por isso que é atribuído, né? É verdade. Você fica bom no autogoverno quando entende o seu propósito. Verdade. É exatamente isso que ele falou. E fica tão qualificado, fica tão mais fácil, né? De autogovernar a sua vida, de governar a sua vida de fato. Hoje a gente está buscando fazer isso, né, Eliane? Inclusive nas práticas, nas pequenas práticas, né? Que eu sempre falo que é desafiador porque isso te tira do conforto, né? O autogoverno, ele tira você do conforto, né? Não é uma coisa simples, assim. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tô já umas 2 vezes tentando parar de tomar açúcar, gente. Eu preciso. Não é que eu preciso, é porque a gente tá nessa vibe tipo assim, de falar sobre, tipo, eu tenho autogoverno porque o que eu quero fazer eu não faço, né? Igual o Paulo falava, né? Mas nessa questão de você. Sabe o que acontece também? Agora que eu reparei pra pensar, que eu mesmo, por exemplo, tenho muita referência. Agora que eu tô começando a ter referência de mulheres, mas eu tinha muita referência de homens, né? E isso também, por exemplo, no meu Instagram, eu falo que eu comecei a usar o Instagram desde 2017, 2018, mas eu nunca parei para pegar uma mulher como referência e seguir, né? Sempre foi homens mesmo, porque eu estava no conhecimento buscando conhecimento sobre inteligência emocional, e aí eu conheci mais homens do que mulheres aí nas redes sociais. E isso também é uma questão de ambiente. Está me ouvindo? Não sei se já falhou a sua voz. Não, eu ia falar. Você já viu o Pablo falando que ele já fez uma estatística que a maioria do público eles são mulheres? Não ouvi ele falar ainda. Sim, a maioria é mulher. A maioria. A mulher, ela tá à frente de dar esse passo para estar buscando mais, né? No sentido de acordar por dinheiro. Mas isso é real. Isso é real. E aí, porque assim, você começa a ter pessoas como referência, homens, e aí você acaba, né? Até a linguagem, às vezes, é um pouco diferente, né? E isso conta muito, né? Quando quando nós queremos ter essa essência feminina e passar isso, eu vou ter que sair. Muito boa live, tchau. Oi, Adriana. Então tá bom. Depois você entra aí. Gratidão aí, viu? Depois Obrigada. compartilha com as suas amigas aí que vem novidades por aí. Depois a gente vai contando ao longo do tempo. Um abraço. Então, assim, quando a gente tem esse ambiente, nós temos que policiar isso. Ter pessoas como referência, mulheres, porque isso acaba impactando, né? A energia, a linguagem. Então, isso nós precisamos policiar e alterar isso, né? Porque hoje em dia eu já não falo mais assim de ter mulheres, porque antigamente a galera, né, as mulheres eram umas contra as outras, mas hoje no ambiente que
que eu tô hoje, por exemplo, eu não vejo isso, né? Não consigo ver isso, mas o que a gente tem que fazer é andar em unidade, se unir e ver a melhor forma de a gente conseguir crescer juntas, né? E, e prestar atenção no ambiente que a gente está, né? Na linguagem que a gente comunica, tanto na forma de comunicação. É uma coisa que eu ia falar, que eu estava pensando, eu falei, o que que eu vou trazer como referência do que é a força da mulher? E aí veio na minha mente assim, eu falar, a força da mulher é a comunicação também, né? É a comunicação. Se ela tiver uma comunicação errada, ela vai cair na fraqueza, mas se ela tiver uma comunicação certa, é ali onde ela tem força. É a linguagem, é a energia que ela fala, é a comunicação. Então é uma das coisas, né? Uma das forças da mulher, mas ao longo do tempo a gente vai descobrindo aí mais coisas. Eu até separei esse versículo que é bem conhecido, que a gente já sabe, todos, até quem não é conhecedor da palavra da Bíblia, já sabe esse versículo, que é Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola, com suas próprias mãos, a Sim. destrói. E, de fato, é isso mesmo. E me veio esse versículo porque você falou da linguagem, e faz todo sentido também nisso, Sim. nessa questão. Olha, a Maria perguntou, a minha referência como mulher, estou modelando Maria, mãe de Jesus. Muito bom, Maria. É, É bom a gente se basear nas mulheres ali na Bíblia, tem bastante, né, Eliane? Bastante. E sim, esse fato de você estar revelando, de estar acompanhando vários coaches, vários mentores, e isso é bacana, porque não sei como aconteceu com você. No meu caso, o meu esposo que me apresentou, o Pablo e o Kaiser. sim, E foi aí que foi a virada de chave, a partir daí, né? Aí depois me conectei com a Carol, comecei a acompanhar. E, e graças a Deus por isso, né? Aí vai o cuidado, assim, do que pegar, do que não pegar. Eu estava até conversando com você hoje, a gente, na hora do almoço, a gente estava conversando que eu estou num processo, nós temos um processo para tudo. Eu vou entrar rapidinho nesse detalhe, a gente pode até marcar depois uma live sobre esse tema, sobre a mulher viril, aham, onde, onde ele acaba deixando o papel invertido, onde você sabia que eu fiz um curso onde eu não imaginava que eu era, tá? Eu achava que eu não era. Mas assim, aí, aí entra aquele detalhe de reconhecer nossos sim, erros. Eu reconheci que eu estou num processo. Não sei se meu marido está aí, ele pode falar. Eu estou num processo de deixar de ser a mulher viril, que não é fácil, mas é olha, compensador eu vou demais. te falar uma coisa que eu sempre achei você, desde quando eu te conheci, só que eu nunca tinha falado, né? Eu sempre achei você muito feminina, né? Pela Ah, vestimenta obrigada. que você usa, né? Pelo jeito que você se arruma e tudo mais. Eu sempre achei. E aí, quando foi ontem que a gente comentou sobre isso, inclusive foi ontem também que a gente teve a ideia, né? Mas eu sempre achei, só não tinha falado pra você. Então, você vê que, tipo assim, tem coisas que é natural, né? Já é natural seu. A gente só precisa alinhar algumas coisas pra realmente expressar aquilo que a gente é, né? E eu Que falei eu o mesmo de você. Isso. E você também comentou o mesmo de mim, e eu tipo assim, eu nem pensava. Talvez foi porque algumas pessoas já me falaram e tal, que, tipo assim, pela comunicação, algumas vezes talvez eu tenha sido meia, não sei, viril, talvez. Não sei se essa palavra é certa, se essa palavra conecta com as pessoas que estão aqui, mas talvez eu tenha sido menos feminina, né, do que é a essência da mulher. Então, por eu ter escutado isso, na minha cabeça eu achava que eu não era. Eu já estava pensando assim, nossa, eu preciso mudar tal coisa, porque eu não sou. E eu tenho não sei o quê, não sei o quê, né? E por às vezes a gente escutar de pessoas falando, a gente acaba colocando na nossa cabeça uma coisa que não é. E aí você acaba alimentando aquilo e você se torna, né? Exatamente. E você é demais e muito doce, toda. E a gente tem que tomar
para a gente não destruir o que Deus já construiu de É, nós. E isso aí que você abordou acontece demais. Você já tem o conhecimento. A aham, pessoa que ouve não tem essa clareza, ela vai acreditar no que falaram com ela e é, vai esquecer o que construiu ali para sim, ela e vai acreditar. É, aí vem a crença, aí vem o não merecimento, aí vem tudo sim, para atrapalhar ela viver a existência dela, né? O propósito dela aqui na Terra. E é, isso é muito sério. e aí é onde entra o poder da palavra, né? Que sempre falam e que eu também foco muito nisso. Eu acredito muito no poder da palavra e como que a palavra ela pode destruir e ela pode construir. E realmente afeta todas as áreas da vida, a pessoa não consegue atingir seus objetivos, né? Objetivos financeiros, objetivos no relacionamento, objetivo na vida espiritual. E aí trava todas as áreas e aí depois você fica se perguntando por que que tá acontecendo isso, não sei o que, né? Então vem tudo daí, vem de algumas coisas, vem da nossa, de fatores internos e vem do que a gente escuta. Verdade. É verdade. Pessoal, tomem cuidado para não desconstruir o que o Senhor já criou sobre É, você. Ele diz que você é a imagem e semelhança dele. Ele diz somente coisas boas sobre você. Então, se você está ouvindo o contrário disso, não faz sentido. Eu faço isso para minha filha, Eliane. Ela já tá assim, filha, se você ouvir o contrário disso, de coisas boas, não faz sentido, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Ele diz isso, isso e isso de você, e ponto. é, A gente tem que acreditar no que o Senhor diz sobre nós e o que o Senhor fez sobre nós. Né? Nós é viemos verdade. para viver uma terra, então não faz sentido a gente desconstruir isso. Isso é muito sério. E aqui, aí ela finaliza esse primeiro capítulo aqui assim, ó. Você tem se enxergado dessa forma? O que falta para você se sentir verdadeiramente forte e poderosa? Que postura tem assumido diante da sua vida? O que será necessário para resgatar a verdadeira natureza do Criador que foi colocado em seu coração? Quero te convidar a olhar para dentro de si e entender o que precisa ser transformado. Sim, Descubra as características que foram cuidadosamente instaladas em seu íntimo pelo amado Criador, que acabei de falar aqui. O que aham, Deus é demais, ele é. aham. Ai, glória a Deus, aleluia. Muito bom, viu? É uma forma de expressar o amor de Deus, né? Quando a gente escuta essas palavras, a gente sente assim, nossa, olha o que realmente eu sou, né? Você começa a entender seu valor, começa a olhar para você e você começa a identificar que às vezes algumas escolhas que você toma ou decisões em todas as áreas da sua vida às vezes não faz sentido. O que eu tenho feito muito é isso, né? Olhando para dentro de mim e me perguntando, isso realmente faz sentido, né? Tanto na área profissional, porque às vezes eu me vi esses dias aí, até na empresa que a gente está agora mesmo, apareceu uma oportunidade, eu fui até chamada para entrevista, mas aí chegou na hora de eu falar assim, é a hora da entrevista agora. Aí eu olhei para mim e falei assim, não, mas isso faz sentido para mim, né? Tá conectado com o que eu quero mesmo? Isso está conectado com a área que eu quero? Vai me fazer crescer? Vai me deixar livre? Né? Eu vou poder ir para alguns lugares que eu queira? Aí a gente tem que ver se isso está conectado com o que eu quero fazer mesmo. Então aí você toma a decisão. Mas se não está, é essa questão, né? De você reconhecer o seu valor, de você entender o que Deus tem para você e de você entender o seu propósito e ter clareza do seu propósito mesmo, de verdade, da sua missão, para você tomar alguma decisão, para você não ficar pelo caminho. Eu estava até conversando ontem também sobre um assunto sobre propósito, né? Qual que é o seu verdadeiro propósito e quais são as propostas que chegam para você? E aí é uma escolha sua, você aceitar ou não, né? Decidir isso ou não. Tomar cuidado para não trocar o propósito por proposta, É, né? E, e é verdade. Você me fez lembrar uma coisa: a gente precisa ter posicionamento e decisão. uhum, Isso é nada de chave. Você sim, não ser indeciso, ser convicto daquilo, tomar a decisão.
né? Pedir um direcionamento, sentir no coração, ir lá e fazer. Não ficar adiando, porque senão você vai estar só vivendo aqui nessa terra, vivendo sem propósito nenhum, sem motivo nenhum, deixando a É vida verdade. me levar. E assim, isso é muito sério. E olha só, o primeiro capítulo foi isso que nós abordamos. E ele finaliza, Eliane, com 3 tarefinhas. Aham. Você chegou a fazer? Não, Eu já ainda tinha não, feito. viu? Eu não cheguei a fazer, mas eu vou anotar aqui para eu fazer. Vou E eu anotar aqui, vou ó. pesquisar no Stories. E eu vou postar no Stories essas 3 perguntas, Aham. 3 tarefas. E, assim, eu fiz, mas eu fiz tem, eu acho que 1 ano. Quando eu li esse livro foi quando ele lançou. Sim. E eu tô lendo, que eu, graças a Deus, já melhorei algumas coisas. Eu vou ver se eu compartilho. Mas eu vou ler aqui as tarefas e eu vou postar no Stories para Sim. vocês aí tirarem um print e fazer também porque é bem legal. Olha só a primeira tarefa. Identifique 3 características da essência feminina que você tem deixado de viver. Eita, é Uhum. forte ele. É, é mesmo. E olha só, eu vou comentar 2 que eu comentei aqui, que não tem problema. Isso tem 1 ano atrás, hein? Eu coloquei assim, me cuidar fisicamente, para, né, ser mais feminina, Aham. ser uma boa cozinheira. Eu coloquei isso tem 1 ano. Eu coloquei cozinheira, né, eu cozinho com meu marido e para minha Sim. filha. E o meu marido é ótimo, minha filha também, mas sabe quando você quer melhorar nisso aí? Eu quero melhorar muito nisso. Uhum. E tem aqui que eu coloquei também. E é legal você colocar isso. Às vezes, você fazendo a tarefa, vai vir coisas em sua mente que você nem imagina. E você fala, Sim. peraí, olha, É faz sentido isso, aquilo. Eu é já quero mesmo. mudar a coisinha. Mas e aí, você acha que você mudou de um ano para cá depois dessas tarefas? Com certeza, né? Aham. Você viu até que você falou na questão da vestimenta, da Sim. apresentar. Isso mudou aí. Aham. Muito bom, E hein? olha, a gente só fica no desejo de mudar e melhorar cada vez mais, né? É, verdade. Você quer compartilhar ou falar algo que você sabe que você tem o desejo de mudança ou vai fazer Hum. depois a atividade? Faz a pergunta de novo, eu posso responder agora. Faz aí. Qual que é a tarefa? Identifique 3 características da essência feminina que você tem deixado de viver. Eu acredito. O que eu falei, né? Comunicação. Eu acredito que eu posso melhorar a minha comunicação. Eu sempre falo que às vezes no ambiente que eu tô, como eu sigo muitos homens, né, homens, mentores, e às vezes também a gente trabalha também com muitos rapazes, né? E aí colocou pressão, olha. Mas é isso, né? Só na pressão que a gente cresce. Meu celular tá descarregando, mas eu vou colocar aqui uma tomada. E aí, eu acabo mesmo, que eu tenho muita facilidade também de pegar a linguagem, né? Das pessoas que estão ao meu redor. E às vezes eu falo assim, por exemplo, eu falo gírias às vezes, né? Eu tô falando mano, eu falo caraca. Então, assim, são palavras que não tem a ver com feminino. Então, se você for parar para pensar, eu mesmo parando para pensar, eu preciso mesmo acessar uma nova linguagem. Bom, Eu a também. segunda, a segunda é usar mais detalhes, né? Inclusive, eu tô com um detalhe aqui, ó. Então, assim, são detalhes que fazem diferença também, né? Nessa questão mesmo da feminilidade. Às vezes um brinco, tem que pensar num brinco, você autocuidado mesmo, é você cuidar da pele, cuidar de você, né? Do seu corpo, igual você comentou sobre fazer exercício, fazer uma caminhada. Eu gosto muito também de me conectar com a natureza, fazer caminhada. Se tiver um parque, eu vou no parque. Conectar com a natureza de verdade, de fato.
Se tiver uma praia, eu vou na praia, mas assim, você tá conectado com a essência e conectar também com a essência de Deus, não só com a minha própria essência, mas conectar com Deus, que essa é uma essas são as três, então, que eu sei que eu posso acessar e que eu posso melhorar. Conectar com Deus é ter um tempo, né, assim, entre Deus e você começar a fazer algumas perguntas para você entender você mesmo e tudo mais. E também E buscar olha, conhecimento e sabedoria. e olha que engraçado. Quando eu fiz isso daqui, eu me lembro, eu estava no processo de buscar ser uma boa filha, uma boa mãe e uma boa esposa. Sim. Tanto que eu coloquei coisas aqui que eu precisava melhorar como esposa, como mãe e como. Que legal Uhum. isso. É, Eu não tinha reparado isso. Olha a segunda. Determine ações para resgatar a essência do Espírito Santo em você e pratique-os dia a dia. meu Deus. Uau, eu escrevi Quanto algumas coisas. essa parte me emociona um pouco, porque eu vejo quanto que às vezes a gente desconecta, né? A gente fala o como chegar, mas aí a gente esquece de entender o quanto que a gente desconectou e por que que a gente desconectou de verdade. Então, eu acredito que quando você não tem uma linguagem certa, uma comunicação certa, quando você não tem algumas ações certas, é porque realmente você está desconectado com o Espírito Santo. Então, ações, são quantas aí que tá pedindo? Três? Só falou determine ações. Eu vou colocar aqui. Posso falar as minhas que eu coloquei? Aham. Eu coloquei assim, ó, não deixar a chama apagar o fogo, né? O Espírito Santo. É, não deixar esfriar, apagar essa chama. Ler a palavra diariamente. Orar no Espírito Santo, né? Que são em línguas. Jejuar. Adorar o Senhor. Que é o básico para a gente ter Sim. uma intimidade com Deus, né? Então eu vou colocar também essa questão que eu vejo muito é a questão das músicas, às vezes que a gente escuta muito. Inclusive nas redes sociais são músicas totalmente que não tem uma frequência boa, que não é uma frequência de você se chegar a Deus, ou então se chegar ao Espírito Santo, de você estar conectado com Deus. As músicas das redes sociais não são. Então, a gente tem que tomar uma decisão de não ouvir. Então, o ambiente, aquilo que você cria, por exemplo, o ambiente, o cenário, é o que você escuta, as palavras que você escuta, isso faz total diferença para você se achegar ao Espírito Santo. Então, essa é uma ação. É não ouvir mais músicas de nenhum tipo. E tipo assim, é algo de autogoverno também para mim, porque eu sempre gostei muito de música sertaneja, né? E às vezes eu me pego, às vezes até cantando, por mais que eu, tipo assim, agora eu tô há 2 semanas sem ouvir. Aí quando foi hoje lá, eu tava cantando uma música aleatória sertaneja, do nada. Então, essa é uma ação importante de você não ouvir músicas seculares, porque isso não te acrescenta em nada. Então, se não acrescenta, pra quê? Né? Essa é uma das. Não, você acredita que isso é muito sério e me fez lembrar uma situação com o Emílio, sabe o Emílio? Uhum, Contou lá. sim. Olha como é sério e como a ambiência tomar cuidado com a ambiência e Sim. olha só o que remete você a música. Ele deu o exemplo da música assim, ele estava chegando para trabalhar, a gente estava entrando 5 horas da manhã ou 6, né, Eliana? Aham. Aí ele falando, nossa, super que me trouxe agora, eu tava ouvindo como é que ele falou o nome? Tipo essas músicas baianas, como é que chama? Axé, Não era o pagodão que ele falou, não. pagode, axé, Não, ele falou o nome aí que tá na moda. rocha, Nossa, sei. alguma coisa assim. Aí ele falou assim, o cara do Uber me trouxe, né? E eu tinha acabado de orar em casa e tal. Aí ele entrou no carro, era 5 e pouca da manhã e ele ia trabalhar. Aí ele falou que aí ele lembrou, olha só, a memória dele fez lembrar de quando ele ia pra balada e chegava em casa Da manhã. virado
Nossa, para chegando em casa no som alto e tal. Olha só, né? Aí sim. isso, o ambiente, a música, tudo faz você se conectar com algo. Sim. Se você tá ali louvor, ouvindo coisas do Senhor, você vai estar conectado com Ele. Às vezes você vai ouvir uma. Pode ter gente aqui que vai discordar da gente, tá tudo bem. Mas Aham. é o que a gente. Passar o que acontece com a gente. E isso é real. Às vezes você, igual você deu o exemplo do Instagram, a gente está ali no Instagram, de repente você ouve uma música ou alguma coisa e te remete coisas Amém. lá do passado e É, aí você perde o dia, perde a sua comunhão, perde a vontade. E isso é real mesmo, é muito sério. é. E muita gente não acredita, né? Eu costumo dizer que a minha mãe que sempre falava isso, né? E às vezes eu, não pra pirraçar ela, mas pra brincar com ela, eu falava, ah, mãe, é uma música só, não tem nada a ver. Né? Minha mãe sempre falou isso, sobre isso com a gente, comigo e com a minha irmã. Ah, vocês ficam ouvindo essa música aí, não sei o quê. Mas depois que eu comecei a entender mesmo a força que isso tem, né? A força que a música tem, que a palavra tem, aí começou a mudar totalmente. Aí esses dias era minha mãe que estava ouvindo a música. Falei, mãe, olha a música que a senhora tá escutando, a senhora me ensinou outra coisa, agora a senhora tá escutando. Tira essa música aí. Agora eu que falei com ela esses dias. Mas a música dela, ela muda o ambiente. A música muda o ambiente. Né? Ela tem a força de mudar a energia. E quando muda a energia, o Isso. seu redor muda aqui, muda você. Te leva para lá para trás, ou então te faz pensar outras coisas que você não estava pensando e te tira do agora. É isso que Uau, acontece. que observação forte. É verdade. É, E a terceira tarefa e última, para a gente finalizar, bora. como eu havia dito, esse é o momento de você registrar o resultado da sua reflexão a respeito de onde vem a verdadeira força da mulher. Aí ela pede para escrever o que você é, a sua reflexão de onde vem a verdadeira força da mulher. Depois de ouvir isso tudo, Sim, depois de refletir, você escrever. Que legal. sim, muito bom. Muito bacana, né, Eliane? Olha só o que um capítulo de um livro, olha o tanto que a gente pode estar conversando, compartilhando. É Ai, verdade. gente, Eu amei. muito Amei muito, de verdade. também. Amei. Pessoal, eu vou colocar essas tarefas lá no Stories. Eu vou te marcar, Eliane, para você, se você quiser repostar. Marca sim. Vale a pena você parar um tempinho e refletir, viu? Sim. E você quer fechar com alguma coisa, quer dizer algo? Eu só quero, assim, te agradecer. Agradecer quem esteve aqui, quem passou aqui, quem vai assistir depois. E a É gente está verdade. começando a vida de muitas. Está vindo muita coisa legal. É isso mesmo. Ó, então, eu também, né, gratidão por todos que passaram aqui, que vocês realmente sejam tocados por essas palavras que a gente falou aqui. E de alguma forma, teve um insight que você falou que eu não anotei, ó, eu vou ter anotado. É um insight que você falou, mas eu vou ver depois, eu vou tentar pegar esse insight que foi muito forte que você falou, não consigo lembrar agora. Mas assim, tem também lá em Provérbios 31 que eu vou deixar aqui para vocês. Provérbios 31 fala, né, que a mulher virtuosa, ela excede o valor de finas joias, porque é raridade encontrar. Então, eu já ouvi eu já ouvi duas pessoas falando sobre esse provérbio diretamente para mim. E aí no começo eu não entendia por que essa pessoa tá falando isso, por que essa pessoa leu isso para mim? E aí eu fui entender, tipo assim, esse é o caminho que eu preciso ser, né? Esse é o caminho que eu preciso ser, que às vezes, às vezes, de novo, o ambiente. A gente vai tocar de novo no ambiente, porque o ambiente é muito pesado. Às vezes, o ambiente, ou então por sua própria decisão e escolha, faz você não viver isso, que é ser uma pessoa, uma mulher virtuosa, para exceder o valor de finas joias, né? Uma mulher com sabedoria, uma mulher que consegue ter uma comunicação clara e uma comunicação passiva também. Porque às vezes a gente quer resolver tudo, né?
engraçado que depois que você toma consciência disso, do que como é que é a minha essência de verdade, aí algumas ações que você toma, igual, por exemplo, chega um Uber, eu tô com um amigo e é muito natural, eu quero abrir a porta do carro, né? Isso conta. Eu penso ao mesmo tempo que eu penso, eu falei, não, vou deixar essa pessoa abrir a porta do carro. Mas aí é automático, eu já vou, já abri, já tô dentro do carro. É o que a gente estava falando hoje mais cedo. A gente vai falar de novo depois sobre essa questão. E são pequenos detalhes. Quando você tem a consciência, aí pronto, você fica pensando o tempo todo, mas aos pouquinhos você vai mudando. Mas é isso que eu quero É, deixar para vocês. muito bom. Deus é bom. E é verdade. Quando a mulher descobre o papel dela, meu Deus, é muito, muito, muito É, forte, muito bom. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima a gente vai estar compartilhando, vai ser em breve, no segundo capítulo. Eu já vou adiantar o tema da segunda live. isso, fala aí qual que é o tema. Vai ser a fonte. O Eita, título vai ser Eita, vai ser forte. olha, nós estamos. Ele Eu mesmo estou. Eu entrei no propósito comigo mesmo que eu quero sair dessas lives mudada, né? Eu vou ler esse livro e eu quero ser Uau, uma outra pessoa depois que eu terminar esse livro. Eu tenho certeza que eu vou uau. ser. Eu vou começar a transformação agora, né? E chamar a galera que está com a gente para viver essa experiência e essa transformação, tá? Amém, amém. Isso aí. Tamo junto, viu, minha amiga? Um beijo. Obrigada, viu? Um Muito obrigada por esse beijo, transbordo. Dá um gratidão, print. Peraí, você também. Ah, vamos lá. vou desativar os comentários. Peraí. Peraí, que eu não consigo. Peraí, que eu tô. Amor, tira isso se você tiver aí. Eu acho que foi. A mulher, gente, mulher é assim. Adoro tudo. Eu te mando, você me manda, tá, amiga? Tá bom, então. Um beijo, Beijão. beijo, Boa boa noite. noite, Fiquem com pessoal. Deus. Tchau, tchau, tchau.